Diz a palavra do nosso Senhor, João capítulo 20, primeiro verso ao 10, que diz assim: E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: Levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com o outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu, porque ainda não sabiam a Escritura, que era necessário que ressuscitasse dentre os mortos. Tornaram, pois, os discípulos para casa. Amém, meus irmãos. Vamos orar. Ó Senhor, fala conosco, Senhor. Qualquer pecado que houver em nossa alma neste momento, nos perdoa por Jesus. E que o Espírito Santo possa nos fazer entender esse texto, abrir para nós a compreensão dele, ao mesmo tempo que prepare o nosso coração para receber e sermos grandemente edificados. Em nome de Jesus, nós oramos assim. Muito obrigado. Louvado seja o Senhor Jesus. Amém e amém. Pode sentar, meus irmãos, pode sentar. Irmãos, semana passada nós estudamos os últimos versículos do capítulo 19, que nos conta, do verso 38 ao 42, que José de Arimateia e Nicodemos, dois homens ricos, importantes, pediram para Pilatos o corpo de Jesus e sepultaram, prepararam o corpo com as especiarias que custaram bastante, honraram o Senhor. Nós vimos como eles honraram o Senhor e finalmente depositaram o Senhor num sepulcro novo, que era do próprio José de Arimateia, e que estava ali naquele jardim onde o Senhor Jesus, ele foi próximo ali, né? Onde o Senhor Jesus Cristo foi crucificado. E eu disse para vocês uma coisa semana passada, eu queria que nós lembrássemos aqui desse ponto. Qual era o propósito de João, entre alguns propósitos, né, que ele tinha, mas qual era o propósito mais importante, na verdade, que ele tinha aqui, de nos informar que Jesus foi sepultado? Era realmente nos contar o que ele vai contar agora, do versículo 1 ao versículo 10, ou seja, que realmente, em primeiro lugar, né, está ligado ao evento anterior, que quando você sepulta um morto, é porque ele está morto, né? Quando alguém morre, você sepulta. Então, era uma prova, mais uma evidência de que o Senhor Jesus Cristo tinha morrido, verdadeiramente morrido, mas também agora já liga com o que ele vai contar exatamente neste próximo capítulo, em que Jesus não permanece morto. Ele morreu, verdadeiramente morreu, com certeza morreu, mas agora ele sai do túmulo. A mensagem de todo esse trecho aqui: Maria Madalena chega lá e o túmulo está vazio. João chega, o túmulo está vazio. Chega primeiro, correu mais que o Pedro. Chega primeiro, olha, não entra, mas olha, se abaixa, o túmulo está vazio. Pedro, que era o mais afoito, né, sempre, chega e já entra e vê, o túmulo está vazio. E, levado por Pedro, João também entra atrás, olha tudo, o túmulo está vazio mesmo. Então, a mensagem aqui, meus irmãos, o túmulo está vazio.
Veja como é que João ele vai contando para nós essa história do amor de Cristo, da entrega de Cristo, da crucificação de Cristo, que nós já temos estudado aqui ao longo do capítulo 18, capítulo 19. Ele quer enfatizar muito esses fatos, essas verdades. Então, Jesus morreu, Jesus foi sepultado como uma pessoa, qualquer pessoa que morre é sepultada, mas o túmulo está vazio. Jesus não permanece no túmulo. Então, na verdade, o objetivo aqui, meus irmãos, desses 10 versículos que nós estamos aqui para meditar hoje à noite, para estudar, é realmente nos mostrar, olha, Jesus ressuscitou, por isso que o túmulo está vazio. Por que o túmulo está vazio? Ora, tinha algumas possibilidades, e os próprios discípulos aqui, a própria Maria Madalena, imaginou esta possibilidade logo, roubaram o corpo de Jesus, né? Aconteceu alguma coisa, porque morto não ressuscita. Se o túmulo foi violado, se o túmulo foi aberto, e não está mais lá o corpo, roubaram. Mas a evidência, meus irmãos, que vai se apresentar aqui, exatamente pelo que vai mostrar as Sagradas Escrituras aqui, pelo que acontece ali, pelo ambiente do sepulcro vazio, o que está acontecendo ali naquele ambiente, conforme nós vamos ver hoje à noite, não aponta para um furto, não aponta para um roubo do corpo de Jesus, muito ao contrário, aponta exatamente para a ressurreição. Então, todo o objetivo de João aqui é dizer, olha, o túmulo está vazio, realmente vazio, mas não é por qualquer motivo, não é porque simplesmente levaram o corpo do Senhor, mas o túmulo está vazio porque Jesus ressuscitou, porque Ele não permaneceu dentre os mortos, Ele está vivo, Ele se levantou da sepultura, Ele ressuscitou. E essa mensagem, meus irmãos, da ressurreição de Cristo, ela é muito importante para nós. Eu tenho sempre procurado enfatizar isso, porque é o que João está enfatizando. O propósito de João é, por exemplo, quando o Senhor Jesus Cristo sai daquele último discurso, vai para o jardim, onde ele se encontrava sempre com seus discípulos, já sabendo que o Judas ia para lá com a corte, com os soldados, com a polícia do templo. Quando, lá naquele momento da prisão de Cristo, o Pedro saca da sua espada, fere Malco, Jesus Cristo diz, põe a tua espada de volta, eu não beberei o cálice que o Pai me deu. Então, Jesus tinha que beber o cálice da morte, o cálice do sofrimento, tudo aquilo que ele tinha que passar terrivelmente, carregar a ira de Deus para a nossa salvação. A morte de Jesus era necessária. Jesus tinha que morrer. E vimos também semana passada que Jesus tinha que ser sepultado. O sepultamento de Cristo também era necessário. Jesus tinha que ser sepultado como evidência da sua morte, Jesus tinha que ser sepultado para consumar realmente essa obra e passar tudo que nós passamos, porque nós morremos, nós somos sepultados. O pecado é isso, o pecado fez isso conosco, e é a última, lembra que eu falei semana passada? Foi o último estágio da humilhação de Cristo, a sepultura. Então tudo o que aconteceu com ele não foram eventos assim, alguma coisa que ali aconteceu sem um propósito. Não, tudo o que aconteceu com ele tinha um motivo, tinha um propósito, tinha alguma coisa por trás da parte de Deus Pai, que mandou o seu Filho para sofrer tudo aquilo. E a ressurreição também. Conforme nós vamos ver hoje, o túmulo, ele não somente ele aponta para a ressurreição de Cristo, mas também mostra a necessidade da ressurreição de Cristo. Ou seja, que se Jesus continuasse morto, ele não poderia nos salvar. Ele não poderia nos salvar. Aquele sacrifício, tudo aquilo que ele fez, e Deus nos faça falar isso só para dar exemplo, realmente com temor e tremor, não teria valido. Mas é claro que valeu, é claro que Deus aceitou o sacrifício. Então a ressurreição de Cristo, meus irmãos, ela é também necessária e ela também tem grande significado para nós e nos traz grande consolo e alegria, conforme nós vamos ver hoje à noite. Mas tem mais uma coisa aqui, irmãos, que está no texto, que aparecem 3 pessoas aqui nesse texto, que já está bem claro para vocês, né? Maria Madalena aparece, e aparece Pedro, que é tão famoso e que tinha negado Cristo há não muito tempo,
e o discípulo amado, que aparece várias vezes neste evangelho de João, que é o próprio João, que é o próprio escritor deste evangelho, podemos crer. Então aparecem essas três pessoas tão preciosas para o Senhor Jesus, que Jesus amava tanto e que amavam o Senhor Jesus Cristo. E aqui, meus irmãos, nas reações que elas têm diante desse túmulo vazio, é muito significativo para nós, é muito significativo em termos de que as reações delas mostram o temperamento delas e também devem nos trazer lições, devem fazer com que nós pensemos, irmãos, de que maneira também nós estamos reagindo a toda essa obra do Senhor Jesus Cristo, a tudo que Ele realmente tem feito por nossa alma, desde o seu nascimento, de uma virgem, até finalmente a sepultura e agora a ressurreição. Então, aqui, meus irmãos, a reação de Maria Madalena, a reação de Pedro, a reação de João, são muito importantes também para nós. Eu quero estudar com vocês. Eu já digo para os irmãos, se preparem, porque vocês vão ler comigo vários versículos, várias referências, as exposições últimas agora nós vamos... Semana passada li muito com vocês, vou ler de novo, porque nós temos que ler várias referências e para nós podermos entender realmente o que esse texto diz. Então já deixa a sua Bíblia preparada, porque vamos ler vários versículos, irmãos, que vão nos ajudar a entender. E na verdade, o nosso estudo de hoje, nós temos exatamente 2 pontos aqui, né? Primeiro, o fato do túmulo vazio, o significado desse fato, né? O que ele traz para nós, qual é, então, o significado de o túmulo de Jesus estar vazio, e em segundo lugar, exatamente as reações dessas pessoas aqui, que João coloca para nós nesses 10 primeiros versículos, em que ele vai contar agora Jesus está vivo, e a partir do capítulo 20, Jesus está, é o início da exaltação de Cristo, Cristo ressuscita, é a sua exaltação já, e ele não é mais aquele Jesus humilhado, fraco, que morre e que é sepultado, ele vence a morte, e a partir daqui é o Cristo ressurreto que aparece aos seus discípulos, e que sabemos pelos outros evangelhos que ele sobe ao Pai, né? E em breve voltará. Mas nós temos aqui, meus irmãos, então essas 2 partes. Vamos olhar então, meus irmãos, para o nosso texto. Eu convido vocês a nós lermos e observarmos. Vamos observar agora os fatos que João seleciona e que narra para nós. Era o início do dia de domingo. Domingo, primeiro dia da semana, como o texto vai colocar aqui. Tinha-se encerrado, portanto, o sábado, que era o dia de descanso dos judeus. E Maria Madalena, e nos conta também outros evangelhos, juntamente, nos conta, por exemplo, o evangelho de Mateus, e Marcos, e Lucas também nos dá algumas outras informações. Bom, enfim, mas nós sabemos por outros evangelhos que ela não foi sozinha, mas ela foi com outras mulheres que amavam o Senhor Jesus, e elas tinham preparado algumas substâncias para ungir o corpo do Senhor Jesus Cristo, e elas saíram bem cedinho de manhã, domingo de manhã, bem cedo, para ir em direção ao sepulcro. Elas não iam fazer isso no sábado, porque o sábado era o dia do descanso, então chegou o domingo, e elas foram então realizar essa tarefa, e no primeiro dia da semana se dirigiram ao sepulcro, e elas vinham pensando assim: quem vai tirar pedra para nós? Quem vai mover a pedra para nós podermos fazer esse trabalho? Porque a pedra era pesadíssima, né? Mas aí o que acontece, meus irmãos? Acontece que quando elas chegam lá, quando Maria Madalena chega, a pedra está tirada. Como diz aqui o Evangelho de João. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, bem cedinho da manhã, sendo ainda escuro, né? E viu que a pedra estava tirada do sepulcro. Então as mulheres chegaram lá e se surpreenderam, porque elas vinham conversando: quem vai tirar a pedra para nós? Quem vai arrastar a pedra? Mas a pedra estava tirada. E aí, meus irmãos, naturalmente Maria Madalena chegou. Maria Madalena, aqui João não relata se ela entrou no túmulo ou se ela fez como João, apenas olhou de longe a princípio, enfim, mas ela viu. Ela viu que o túmulo estava vazio.
Está vazio o túmulo, a pedra está revolvida, o túmulo está vazio e ela se desespera imediatamente. Qual é o primeiro pensamento dela? Roubaram o corpo de Cristo, roubaram o corpo do Senhor. E ela fica muito desesperada. Você percebe aqui, João, ele está contando como se tivesse acontecido, né? Já era em 12 aqui quando ele fala, e ele está querendo passar para nós, e você percebe, só na leitura do texto, a aflição de Maria Madalena. Quando ela vê aquilo ali, ela corre imediatamente a Simão Pedro e a outro discípulo a quem Jesus amava. Eles estavam ali em Jerusalém, e ela corre para eles, para lhes dar essa notícia, para pedir socorro, pedir ajuda, ver o que podia ser feito, porque ela imaginou, olha, roubaram o corpo do Senhor, e esses dois homens eram aqueles, né, conhecidos. Um era João, o discípulo de Jesus amava, ou seja, tinha uma intimidade, e Pedro não precisa dizer, Pedro sempre tão perto do Senhor Jesus Cristo. Então ela foi até eles para pedir socorro, pedir ajuda. Mas tem alguns textos aqui, irmãos, que eu gostaria de ler com vocês. Disse para vocês, não, vamos ler vários textos aqui hoje, então vamos começar. Abra comigo a sua Bíblia em Mateus capítulo 28, Mateus capítulo 28, e veja a maneira como o Evangelho de Mateus no seu Evangelho, ele conta para nós. Ele diz assim, Mateus capítulo 28, verso 1: E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houveram um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removeu a pedra da porta. Um anjo, só um anjo fez isso, né? Removeu a pedra da porta e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e as suas vestes brancas como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas os anjos respondeu às mulheres. Vejam o que os anjos dizem às mulheres. Isso aqui naturalmente aconteceu depois, né? Depois do que João, não retirada da pedra, mas essa palavra dos anjos às mulheres, depois, provavelmente podemos entender assim, depois do que João nos relata ali de Maria Madalena ter corrido, né, para avisar os apóstolos. Mas o anjo respondeu e disse às mulheres: Não tenhas medo, porque eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Veja, irmão, presta atenção na palavra do anjo. O anjo diz assim: não tenham medo. Vocês vieram aqui buscar um morto, não foi? Vocês vieram aqui buscar um defunto. Olha, vocês pensavam que tinha um defunto nesse túmulo, porque é o que os túmulos têm, um morto. Vocês vieram aqui porque vocês estavam pensando que Jesus está aqui. Buscai a Jesus que foi crucificado, buscai a Jesus que foi morto. Aí ele diz: ele não está aqui. Por quê? Porque já ressuscitou. Como havia dito, vinde, vede o lugar onde ele jazia. Está vazio. Veja o que o anjo diz então: não tenham medo, não fiquem angustiadas, não fiquem preocupadas, não fiquem apavoradas. Vocês vieram aqui ver um defunto, não foi? Vocês pensavam que Cristo ainda era esse defunto. Vocês pensavam que ia entrar nesse túmulo e que ele ainda estaria aqui, o corpo estaria lá, como qualquer morto. Mas não está mais aqui, está vazio. E por que está vazio? Porque ele ressuscitou, como ele já havia dito. Então não fiquem preocupados, Jesus está vivo. Irmãos, o que esse texto nos mostra? O texto nos mostra que, olha, eu pergunto para vocês, era necessário o anjo ter chegado lá, ter tirado a pedra? Será que Jesus precisava que a pedra fosse tirada? Aquele que ressuscita dentre os mortos precisava que fosse tirado diante dele esse obstáculo físico para que ele saísse do túmulo? Por exemplo, nós podemos presumir, nós vamos estudar ainda mais à frente, em que o Evangelho de João nos diz que os discípulos estavam com as portas fechadas, trancados, com medo dos judeus, e de repente Jesus se apresentou ali diante deles, ou seja, essas paredes, portas não puderam impedir que Jesus entrasse ali depois de ressurreto dentre os mortos, porque o seu corpo, o mesmo corpo, mas o seu corpo que não estava mais em estado de humilhação, paredes físicas não impediam mais o corpo de Jesus, né?
Esse é um assunto muito interessante, muito profundo para nós pensarmos, mas nós temos que ficar até onde a Escritura nos diz, mas enfim, ele entrou ali naquele lugar, e aí podemos dizer, meus irmãos, precisaria tirar aquela pedra? Precisaria retirar aquela pedra para Jesus passar? Não! Por que o anjo tirou a pedra? Por que Maria Madalena, junto com as outras mulheres, chegaram lá e encontraram o túmulo vazio? Por que aquelas mulheres tiveram que passar por essa experiência? Ver a pedra retirada, entrar naquele lugar, ver o túmulo vazio? Porque elas tinham que ver o túmulo vazio. Porque elas tinham que constatar que Jesus não estava ali. Porque elas tinham que concluir com aquele fato. Se a pedra tivesse fechado, elas não teriam visto isso, elas não poderiam ter visto o túmulo vazio, mas elas tinham que ver, para que elas então chegassem à conclusão. Claro, depois, aqui Maria Madalena ainda pensa que roubaram o corpo de Jesus, a princípio ela pensa logo isso, mas depois ela iria ser conscientizada. Por que ele não está ali? Porque ele ressuscitou, porque ele está vivo. Então veja, meus irmãos, a Maria Madalena chegará muito em breve a essa conclusão, depois da conversa com esse anjo, de que o motivo da palavra desse anjo, de que o motivo de o túmulo estar vazio é porque Jesus não foi roubado, mas ele levantou-se dentre os mortos, ele ressuscitou, como ele já tinha dito anteriormente, meus irmãos. E eu quero ler aqui mais um texto, Vamos ver aqui Marcos capítulo 16, do verso 1 ao verso 6, meus irmãos. Olha agora a versão do evangelista Marcos. Veja só o que ele nos diz. Ele nos diz assim, Marcos capítulo 16, do verso 1 ao 6, que diz assim: E passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro de manhã bem cedo e ao nascer do sol, e diziam umas às outras: quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? Elas diziam, e olhando, viram que já a pedra estava revolvida, e era muito grande a pedra. E entrando no sepulcro, e veja que aqui então, Marcos já nos dá essa informação, elas entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida e branca, e ficaram espantadas. Ele, porém, disse-lhes: não vos assusteis. Veja, buscais a Jesus Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou, não está aqui, eis aqui um lugar onde o puseram. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis, como ele vos disse. Então, meus irmãos, fica bem claro que o túmulo vazio para Maria e para todas aquelas mulheres era para que elas entendessem: o túmulo está vazio porque Jesus ressuscitou, porque Jesus está vivo. Mas vamos voltar agora para João. Vamos observar agora os outros dois personagens que aparecem aqui no relato de João, além de Maria Madalena, que é Pedro e João. Então diz no versículo 2, que elas correram e foram a Simão Pedro e ao outro discípulo a quem Jesus amava, e disse: eles levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Então podemos presumir que ela ainda não tinha tido esse encontro com o anjo, então ela ainda está ali pensando que roubaram e tudo, e ela comunica isso para os dois apóstolos. Então o que aconteceu, meus irmãos? Vocês imaginem a reação deles quando eles ouvem isso. Pedro tinha negado a Jesus, Pedro estava triste, arrependido. João estava também triste, por causa da morte de Jesus. Aí ouvem isso. O que esses homens pensam, irmãos? Esses homens se desesperam também. Esses homens ficam muito preocupados. Esses homens amavam o Senhor. Esses homens não queriam que o seu corpo fosse violado, e eles não queriam que fosse roubado pelos inimigos. Então eles correm, irmãos. Maria Madalena já tinha corrido, Diz aqui que no versículo 2 que ela correu para avisar Pedro e João. Mas aqui diz também no versículo 3 que Pedro saiu com outro discípulo e foram ao sepulcro, e os dois corriam juntos. Essa corrida aqui mostra a aflição de Maria, mostra a aflição de João, de Pedro, como eles estavam angustiados, como eles não sabiam o que estava acontecendo, e eles se preocupavam, eles amavam a Cristo e amavam
corpo, né? Portanto, amamos os nossos mortos e não queremos que eles sejam violados. E eles correram para lá, só que o discípulo amado correu, diz o versículo 4, os dois correram juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro, chegou primeiro ao sepulcro e abaixando-se, né? Porque o sepulcro, a entrada ficava mais baixa, então abaixando-se, ele viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Ele viu os lençóis. Vocês lembram que no capítulo anterior, no versículo 19, capítulo 19, versículo 40, pertinho aí dos irmãos, diz assim: e tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com as especiarias, como é costume dos judeus, na preparação para o sepulcro. Então, aqueles lençóis que eles prepararam, primeiro especialistas, prepararam lençóis, a envolver o corpo de Jesus com aqueles lençóis, que Jesus tinha sido despido das suas vestes, vocês lembram disso? Então, eles honraram Cristo, cobriram Cristo, prepararam como fazem os judeus. Então, esses lençóis, esses ditos lençóis, quando João chega lá, correu primeiro que o Pedro, né? Mas ele não entrou, e ele se abaixa para olhar, e quando ele olha, ele vê que os lençóis estão no chão, segundo o relato de João. E abaixando-se, viu no chão os lençóis, mas ele não entrou. É interessante as características da personalidade, né? João mais tranquilo que Pedro, mais assim reflexivo, meditativo, observa, olha primeiro assim, não entra, mas ele vê, os lençóis estão no chão. E aí veja o que diz o versículo 6. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, tinha se atrasado, mas o seguia, e entrou no sepulcro. Aí Pedro, do jeito dele mesmo, né, impulsivo, entra logo e ele vê no chão os lençóis, como João tinha visto sem entrar. Mas ele não vê só os lençóis. Diz o versículo 7, e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então, meus irmãos, o que Pedro vê melhor, porque agora ele entra, ele vê os lençóis ali no chão, mas ele vê também aquilo que colocaram sobre a cabeça do Senhor Jesus Cristo, aquele lenço que colocavam ali sobre o morto, ele vê enrolado num lugar à parte. Então, está tudo arrumado, irmãos. As coisas estão organizadas ali. O lençol está ali. E mais um pouquinho adiante, não sabemos exatamente aonde, né? Talvez ali na mesma direção ali onde estava o corpo. Mas, enfim, não importa isso. O que importa é que, mais à parte um pouco, estava o lenço que tinha sido posto na cabeça do Senhor, enrolado. E aí o que é que acontece? O outro discípulo também entra, né? Impulsionado por Pedro, segue Pedro agora, entra o discípulo. Agora, presta atenção na linguagem do versículo 8. Então, entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro e viu. O que ele viu? Ele viu melhor agora, né? Ele viu lençóis no chão, ele viu os lenços, mais um pouquinho adiante, dobrado, enrolado. E o que o texto diz? Ele creu. Creu em quê? Quando você lê o versículo 9, você entende o que João creu. João é o primeiro que entende e é o primeiro que crê. Que diz assim, não. Ele não foi roubado. O que ele entende? Versículo 9. Porque ainda não sabiam a Escritura, que era necessário que ressuscitasse dentre os mortos. Então, o que ele vê e o que ele crê quando ele vê aquele ambiente do sepulcro? Ele percebe o que está acontecendo e ele crê no que aquilo está mostrando para ele. O que, meus irmãos? Jesus ressuscitou. Ressuscitou dentre os mortos. Ele não foi roubado,
Não levaram o corpo do Senhor. Não foi um roubo, mas foi ressurreição. Por quê? Porque quem fosse roubar o corpo de Jesus, é mais provável que não tirasse os lençóis, que não tirasse o lenço, tampouco que ainda o enrolasse e deixasse ali tudo organizado. Mas o que aconteceu é que aquele que estava com os lençóis e com aquele lenço se levantou dentre os mortos e deixou ali aquelas roupas de morte. E deixou tudo organizado. E naturalmente foi vestido com outras roupas. E aqui não vamos dizer mais do que isso. E saiu daquele lugar. Vivo, ressurreto. Saiu o corpo ressurreto de Cristo. Mas as roupas da morte ficaram ali. As roupas da sepultura ficaram ali. Se tivessem roubado o corpo de Cristo, teriam levado rapidamente, o mais rápido possível, o corpo de Cristo com as cobertas do corpo. Não teriam se preocupado em tirar, em preparar aquele ambiente, mas o que acontece aqui, meus irmãos? O Senhor Jesus, ao ressuscitar, deixa aquele ambiente para que os discípulos percebessem, entendessem. Aquilo que o anjo vai dizer depois às mulheres, não tinha dito ainda, mas vai dizer depois. Vocês vieram aqui buscar um defunto, não foi? Vocês vieram aqui entrar para ver um morto. Mas esse morto, que estava enrolado nos lençóis e que estava coberto a sua cabeça com o lenço, pois bem, ele se levantou e o lenço ficou aqui enrolado, o lençol ficou aqui, mas o corpo está vivo. Jesus está vivo, ele não está mais aqui, ele ressuscitou dentre os mortos. Então, quando João viu aquilo, meus irmãos, ele entendeu, mas ele não entendeu somente ali. Pelo Espírito Santo, podemos entender aqui que o Espírito Santo de Deus, lembra que o Senhor Jesus Cristo já tinha dito, ele é o Espírito da verdade, que ele vai ensinar vocês tudo, ele vai esclarecer vocês tudo. Nesse momento, o Espírito Santo esclareceu para João, através das Sagradas Escrituras, que era necessária a ressurreição. As Sagradas Escrituras do Antigo Testamento apontam para a realidade de que haverá ressurreição dentre os mortos e de que o Messias, ele tinha que ressuscitar dentre os mortos. Por exemplo, só um versículo aqui que eu quero mostrar para vocês, que nós temos lido desde a semana passada e que nós iniciamos o nosso culto hoje com esse versículo. Vamos olhar lá agora para o Salmo 16, versículo 10 e 11. Salmo 16, versículo 10 e 11. Meus irmãos amados, eu estou achando que eu não vou conseguir pregar tudo hoje. Então, vamos ver até onde der e aí a gente continua a semana que vem, tá bom? Porque eu quero ler com vocês os textos e quero mesmo que nós meditemos, porque isso é muito glorioso, irmãos, isso é muito maravilhoso. Mas vamos olhar aqui. Salmo 16, versículo 10 e 11. Veja o que a Bíblia diz. Pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Far-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença a fartura de alegrias, a tua mão direita a delícias perpetuamente. Preste atenção. Paulo e Pedro e Paulo, né? Pedro em Atos capítulo 2, naquele primeiro sermão dele, depois Paulo, bom tempo depois, né, que Paulo é convertido, ambos os apóstolos tomam este versículo e aplicam a Cristo. Então esse salmo é um salmo messiânico, e eles dizem assim, olha, há uma promessa de que o corpo de Jesus não viria corrupção, que o corpo de Jesus não apodreceria, não se corromperia. Nós vimos semana passada como o próprio corpo de Jesus não foi posto em qualquer sepulcro, mas foi posto no sepulcro de José de Arimateia, que era um sepulcro o quê? Lembra? Novo. Então nem ali naquele sepulcro se tinha posto
Um morto que apodreceu e aquele sepulcro então já tinha recebido corrupção. Não, Jesus foi posto num sepulcro que não tinha visto corrupção, que não tinha passado ali corrupção. E o próprio corpo do Senhor Jesus Cristo não foi corrompido. E aqui está, por exemplo, um salmo messiânico profético que diz: Jesus, o corpo de Jesus não vai apodrecer. O corpo do Messias, que é claro que aqui é um salmo, meus irmãos, de Davi. Davi está se referindo primeiro a ele, mas Davi é um tipo de Cristo, está apontando para Cristo, e aqui está dizendo, como Pedro mesmo vai dizer, olha, o corpo de Davi apodreceu. Davi não estava falando dele aqui, Davi estava falando essencialmente do Messias, de Cristo, que ressuscitou dentre os mortos. E a mensagem apostólica em Atos, vocês podem ler Atos, eles vão enfatizar muito a ressurreição. Jesus ressuscitou. E aí, meus irmãos, eu quero que vocês pensem nisso. João, ele está olhando ali, ele está observando tudo, ele vê e ele crê, porque ele lembra dessa escritura, provavelmente de outros textos do Antigo Testamento. Ele percebe como o João está falando. O próprio João que viu isso, ele que está escrevendo aqui, ele diz aqui, eles ainda não sabiam, eles ainda não tinham tido discernimento de que a Escritura já falava isso, de que a Escritura já dizia isso, mas aqui ele entendeu, aqui ele percebeu que a Escritura já falava que o Messias iria ressuscitar. Então ele vê as evidências, ele vê que esse corpo não foi roubado, esse corpo levantou dentre os mortos, ele lembra da Escritura, e naquele momento o Espírito Santo então o ilumina e ele crê, ele sai dali crente, ele sai dali dizendo, Jesus está vivo. Jesus ressuscitou. Mas vocês querem ver mais um versículo, irmãos, que aponta para essa realidade? Aqui mesmo no Evangelho de João, vamos olhar agora o capítulo 2 do João agora, por favor. João capítulo 2, do versículo 18 ao 22. Vamos ver aqui. Vocês lembram que o Senhor Jesus Cristo entrou, purificou o templo? Vocês lembram disso? E aí, os judeus, os líderes judaicos, eles fazem uma pergunta para Jesus, aqui no capítulo 2 do Evangelho de João, no versículo 18, vejam a pergunta que eles fazem para Jesus. Ele diz assim, responderam, pois, os judeus, e judeus aqui é a liderança judaica, provavelmente, né? Os chefões do templo estavam muito satisfeitos com o que Jesus fez ali no templo. Então, veja, responderam, pois, os judeus e disseram, que sinal nos mostra para fazeres isto? Aí olha o que Jesus diz. Jesus respondeu e disse-lhes, destruí este templo, e em 3 dias o levantarei. Disseram-lhe, pois, os judeus, em 46 anos foi edificado este templo, e tu o levantarás em 3 dias. Eles entenderam que Jesus estava falando do templo de Jerusalém, construído aqui, segundo o relato bíblico, em 46 anos. Então isso é impossível, eles disseram. 46 anos foi edificado. É esse sinal que tu queres nos dar? Nós destruímos o templo e tu vais reconstruí-lo em 3 dias. Tu vais levantá-lo em 3 dias com teu poder, Jesus. Isso é loucura. Mas Jesus não estava falando do templo, meus irmãos. Jesus estava falando do seu corpo. Veja o que ele diz no versículo 21. Mas ele falava do templo do seu corpo. Jesus estava dizendo assim, eu vou morrer. Destruam o templo. Vocês estão entendendo? Me matem. Vocês querem um sinal? Jesus diz para eles, me matem. Destruam o templo. E em 3 dias eu levanto o templo. Em 3 dias eu ressuscito-me. Eu me ressuscito. Eu me levanto dentre os mortos. Eu levanto meu corpo morto dentre os mortos, porque eu sou Deus. Este é o sinal. Este é o sinal de que eu posso entrar aqui e purificar o templo, seus vendilhões do templo.
seus falsos profetas que têm profanado o templo do Pai. Este é o sinal de que eu posso entrar aqui e expulsar os vendilhões, porque eu sou filho de Deus. Eu sou o próprio Deus encarnado. Eu estou aqui nesse corpo. E vocês vão matar esse corpo. E eu vou levantar esse corpo. Porque eu sou Deus. Vocês estão entendendo, irmão? Coisa gloriosa, né? E agora, os discípulos, eles olharam, eles ouviram, eles estavam lá, eles olharam, ouviram, não entenderam. Não entenderam. Porque você lembra, né, que João diz já no capítulo 20, ainda não sabiam a Escritura que era necessário que ressuscitasse dentre os mortos. Eles ainda não tinham entendido, não tinham compreendido isso. Então eles olharam e pensaram, não entenderam nada, na verdade. Possivelmente pensaram que Jesus estava falando mesmo do tempo. Entenderam. Mas aí o versículo 22 diz, olha só que coisa impressionante. Quando, pois, ressuscitou dentre os mortos, só quando ressuscitou dentre os mortos, os seus discípulos lembraram-se de que lhes dissera isto. E creram. Eles creram em duas coisas, irmãos. Preste atenção no que diz o versículo 22. Creram na Escritura e na palavra, nessa palavra aqui, que Jesus tinha dito. Então, o que eu quero sugerir para vocês é o seguinte. O que João está dizendo aqui no versículo 22 é que na hora que Jesus falou para os judeus, destrua o templo, em 3 dias eu levanto, eles não entenderam. Mas João está dizendo, depois que ele ressuscitou, eles creram, eles entenderam. Primeiro tem que entender para crer. Então eles entenderam e creram. Creram na Escritura, ou seja, creram que a Escritura já profetizava que ele ia levantar o templo, que ele ia ressuscitar a si mesmo, que ele não veria corrupção. E eles creram nesse dito de Jesus, nessa palavra de Jesus. Então a profecia do Antigo Testamento, a Escritura do Antigo Testamento dizia, o Messias vai ressuscitar. E o próprio Messias encarnado diz, eu vou me ressuscitar. E aí, juntando os textos, quando João, aqui no capítulo 20, Jesus já morreu, Jesus ressuscitou, ele entra e ele vê lá, vamos pensar aqui a cabecinha de João, pensando aqui, ele vê os lençóis, cobriram o corpo, não está mais cobrindo, ele vê o lenço que tinha sido posto ali, enroladinho, arrumadinho ali, à parte. O Espírito Santo faz com que ele lembre da Escritura, por exemplo, do Salmo 16, que Pedro vai citar depois, que Paulo vai citar depois, como evidência da ressurreição, como profecia sobre a ressurreição. Ele lembra do dito de Cristo naquele dia lá no templo, ele lembra disso. E o Espírito Santo então ilumina Pedro que não entendia até aqui nada, Pedro que junto com... Pedro, não é Pedro não, João. Está falando Pedro, né? Não, é João, tá, irmão? João. Pedro não entendeu agora, não. É João. João lembra de tudo isso. E ele, então, vai pensando. E aí crê. Crê. Ele sai dali com a fé. Jesus está vivo. Entendeu, irmãos? Ele sai do sepulcro crente na ressurreição de Jesus. Porque ainda não sabiam a Escritura que era necessário que ressuscitasse entre os mortos. Mas ele agora sabe. Não sabia, mas agora ele sabe. Ele não tinha compreendido, mas agora ele finalmente compreende. João sai crente de lá. E Pedro? Pedro também viu e achou tudo aquilo espantoso, mas ainda não saiu crente de lá. Não saiu crente, não estou dizendo que Pedro não era crente, ele disse, não saiu crente no fato da ressurreição, meus irmãos. Vocês querem ver, por exemplo, o que aconteceu com Pedro? Vamos ler Lucas, capítulo 24, versículo 12. Lucas capítulo 24, versículo 12, que nos narra também este momento, esse exato momento aqui,
Diz assim, Lucas 24, versículo 2. Eu vou ler desde o início, tá? Bora ler desde o versículo 1, que diz assim: No primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado, e algumas outras com elas. E acharam a pedra revolvida do sepulcro, e entrando não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas muito perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 homens com vestes resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas, abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: Por que buscais o vivente entre os mortos? Olha só que coisa, né? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo: Convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ao terceiro dia ressuscite. Jesus já tinha dito isso, irmãos. E lembrasse das suas palavras. E voltando do sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 11 e aos demais. E era Maria Madalena e Joana, Maria mãe de Tiago, e as outras que com elas estavam, e as que diziam estas coisas aos apóstolos. E as suas palavras lhe pareciam como desvario, e não as creram. Porém, levantando-se Pedro, correu ao sepulcro, é que ele conta esse momento, né? E abaixando-se, viu os lençóis postos sós, retirou-se, o que, irmãos? Maravilhado consigo mesmo do ocorrido. O texto diz que Pedro creu, como diz João, mas diz que ele ficou maravilhado. E aqui eu quero acrescentar, né, irmãos, junto com essa informação de Lucas, que o próprio Jesus já tinha dito: olha, o Filho do Homem vai ser entregue, vai ser morto e vai ressuscitar ao terceiro dia. E tudo isso João lembrou. João creu logo. João lembrou do episódio do templo, João lembrou dessa palavra de Cristo, João lembrou do Salmo 16, por exemplo. Pedro ficou maravilhado. Pedro ficou impressionado e saiu de lá, mas ainda não chegou a compreender como João. Mas qual é a conclusão que nós chegamos aqui, irmãos? E este é o meu ponto do túmulo vazio. O anjo tirou a pedra para que as mulheres pudessem ver o túmulo vazio. E a princípio, Maria Madalena pensou: roubaram. Mas depois o anjo disse: o túmulo está vazio. E é como que ele dizendo assim: eu tirei a pedra para vocês poderem ver. E para vocês, vendo, vocês entenderem que o túmulo está vazio porque ele está vivo. Porque ele ressuscitou. Então, o significado do túmulo vazio é: o morto ressuscitou. Não foi roubado, ressuscitou. Quando você olha para Pedro e João, os eventos que João nos conta aqui, a mesma coisa, chegamos ao mesmo ponto, porque eles entram, Pedro fica maravilhado. Fica maravilhado por quê? Porque cadê o corpo? Mas não parece que roubaram. Algo diferente aconteceu. Ele fica maravilhado, ele não crê ainda, mas ele percebe que tem alguma coisa ali surpreendente aconteceu ali. O lençol está no chão, o lenço está dobrado. Não parece que foi roubado, porque quem rouba não faz isso. O que aconteceu? E lembra, né, que estava ali sendo vigiado por soldados. E o que aconteceu, meus irmãos? Ele pensa, ele fica maravilhado. Já João vai mais longe e chega à conclusão realmente que deveria ser chegada, porque ele olha a mesma coisa, ele chega e diz assim: não foi roubado, ele está vivo, ele ressuscitou. Então, quando nós juntamos Maria Madalena, as mulheres, tirada da pedra, a visão delas é para que elas chegassem à conclusão. Por que o túmulo está vazio? Porque o que estava aqui ressuscitou. João e Pedro. Pedro vai entender depois, não vai demorar muito. Mas João entende logo. Por que o túmulo está vazio? Por que o lenço está dobrado? Por que os lençóis estão aqui? Porque ele ressuscitou. Qual é o significado do túmulo estar vazio?
que o morto saiu de lá. Que se cumpriu a profecia do Salmo 16, que se cumpriu a palavra dele diante dos judeus no templo, que se cumpriu a palavra dele dizendo, ele mesmo disse que ele iria ressuscitar. Ele está vivo. O significado do túmulo vazio é que o nosso Senhor Jesus Cristo está vivo, ressurgiu dentre os mortos. Mas, meus irmãos, há um outro aspecto ainda, e é por isso que nós vamos seguir até onde puder, mas com certeza não vamos concluir essa exposição hoje. Mas um outro aspecto que eu quero chamar a atenção de vocês, do versículo 9, nós precisamos nos deter um pouco mais aqui no versículo 9, porque aqui está escrito o seguinte, porque ainda não sabiam a Escritura que era, e essa palavra eu quero destacar, necessário que ressuscitasse dentre os mortos. Necessário que ressuscitasse dentre os mortos. Ele está dizendo que a Escritura apontava para essa verdade, que era necessário a ressurreição de Cristo, convinha que Cristo ressuscitasse. E aquilo que eu falei na introdução, convinha, vamos pensar que ele se encarnasse, que ele se tornasse homem como nós, que ele se revestisse de humanidade, convinha que ele se humilhasse e passasse aqui neste mundo em humilhação, convinha que ele morresse numa cruz, no meio de dois criminosos, maldito, convinha que sobre ele caísse a ira de Deus para a nossa salvação, convinha, meus irmãos, que ele fosse sepultado com honra, para mostrar que ele não era um mero homem, mas o Filho de Deus, mas que fosse sepultado. Convinha que ele fosse sepultado. E convinha que ele saísse da sepultura. Porque se ele não sai da sepultura, não teria se completado a obra. Na verdade, ele seria um Messias morto. Na verdade, ele seria um Messias vencido. Na verdade, aquilo significaria que a sua morte não tinha tido efeito. Na verdade, significaria que nós continuamos sendo perdidos, sem esperança, porque ele é um Messias morto. Mas não, convinha que ele ressuscitasse. A Bíblia dizia que era necessário. A Bíblia dizia que aquilo era uma necessidade. E ele, de fato, verdadeiramente ressuscitou. E a minha pergunta é, por que era necessário? Por que era necessário, no final das contas? Tem 3 motivos, meus irmãos. Há 3 motivos bíblicos para a necessidade da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui eu apelo, por exemplo, até anotei aqui depois, vocês todos têm o Catecismo Ortodoxo, aquela apostila que nós estamos também estudando domingo de manhã. Depois vocês podem ver na pergunta 45, na resposta, né? Na pergunta e na resposta 45. Mas ali está muito bem dito ali, por que Jesus teve que ressuscitar? Qual o motivo de que ele teve que ressuscitar? Ou melhor, a pergunta me parece, não me lembro, está assim, quais os benefícios da ressurreição de Cristo, irmãos? E são 3 benefícios que eu queria chamar a atenção de vocês. São 3. Primeiro, a justificação. Ele ressuscitou para a nossa justificação. Segundo, ele ressuscitou para a nossa novidade de vida, para a nossa santificação, regeneração, santificação e a obra do Espírito Santo no nosso coração. E terceiro, ele ressuscitou para a nossa glorificação, porque ele é a primícia dos que dormem. Eu quero ler aqui com vocês os textos, meus irmãos, para que vocês guardem no coração. Primeiro texto, vamos ler, por favor. Romanos capítulo 4, versículo 25. Veja o que a palavra de Deus diz. Romanos capítulo 4, versículo 25. O apóstolo Paulo, ele nos diz assim: o qual, por nossos pecados, foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Se ele não ressuscita, nossa justificação não aconteceria. Porque quando ele ressuscita, o Pai está dizendo: eu aceito o sacrifício do Cordeiro.
está quite, está consumado mesmo, está tudo pago. Não há mais preocupação com os pecados, porque Jesus quitou a minha dívida infinita, que só Ele, só o seu sangue precioso, só a sua vida, porque Ele é Deus, homem, santíssimo, valeu. Ele pagou, foi imputado sobre Ele os nossos pecados e Ele morreu no nosso lugar. E quando Ele ressuscita, o Pai está dizendo: eu aceito o sacrifício do Filho, vocês estão justificados. E Paulo está dizendo aqui: o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Entendemos? Segunda necessidade, essa é a primeira, tão essencial, que sem ela não tem salvação. Mas a segunda necessidade nós temos, que é da nova vida. Nós temos lá, por exemplo, Colossenses capítulo 3, poderíamos ler também Efésios capítulo 2, mas vamos ler Colossenses capítulo 3, versículo 1. Veja o que a Sagrada Escritura diz. Colossenses capítulo 3, versículo 1. Diz a Escritura: portanto, Colossenses capítulo 3, verso 1. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nos quais também em outro tempo andastes, quando vivias nelas, mas agora despojai-vos também de tudo: da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes, olha só, meus irmãos, do velho homem com seus feitos, e vos vestistes do quê? Do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Onde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem circuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, de humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Vocês entenderam? Ele começa o trecho lá com a doutrina, com a verdade, dizendo assim: vocês já foram ressuscitados com Cristo, não é? Portanto, se vocês já foram ressuscitados, mortifiquem o pecado. Quando Jesus morreu, nós morremos com Ele, para o pecado. E Ele ressuscitou para que porque nós estamos ligados a Ele, Ele ressuscita, e por causa da ressurreição, eu também estou vivo, eu tenho uma nova vida, eu fui regenerado, eu nasci de novo, eu sou um novo homem. Então, que eu tire essas roupas de morte, que eu tire essa veste do velho homem, eu já fui despido na verdade, e que eu agora encare isso com verdade e viva de acordo com essa realidade. Irmão, se você é um crente em Cristo Jesus, a Bíblia está dizendo, porque Jesus morreu, você morreu com Ele para o pecado, e porque Ele ressuscitou, você ressuscitou com Ele, para que você viva agora, não mais como uma pessoa presa a este mundo de pecado, mas como um cidadão do reino dos céus, que tem uma nova vida e que agora pode mortificar o pecado e viver uma vida de santidade. Por isso que Ele teve que ressuscitar. Mas em terceiro lugar, meus irmãos, a terceira necessidade dessa ressurreição é porque Cristo garantiu a nossa ressurreição física também. Vamos ler agora 1 aos Coríntios, esse é o grande texto, né? 1 aos Coríntios, capítulo 15, do verso 12 em diante. Veja o que o apóstolo Paulo diz. 1 aos Coríntios, capítulo 15,
1 Coríntios capítulo 15, do verso 12 em diante. Diz assim a Sagrada Escritura: Ora, 1 Coríntios 15, 12. Ora, se se prega que Cristo ressuscitando dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a nossa fé, a vossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, olha só o que ele diz: é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos, porque não têm salvação. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos, ele diz aí, meus irmãos, os mais miseráveis de todos os homens. Mas aí ele diz, né? Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito primícias dos que dormem, porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Se depois leiam todo esse grande capítulo 15, aqui é o capítulo da ressurreição, em que Paulo finca a esperança de ressurreição nossa na verdade de que Cristo ressuscitou naquele dia, naquele primeiro dia da semana, saiu daquele túmulo. Ele é a primícia dos que dormem, ele é o início do reino dos vivos. Porque este mundo, irmãos, este mundo é o reino dos mortos. Porque este mundo, todos morreram em Adão. Mas aí veio o segundo Adão, em estado de humilhação, e pagou a pena que o primeiro Adão trouxe para nós. Morreu a morte de um pecador, sem nunca ter pecado. E agora ele sai do túmulo. E porque ele sai do túmulo, está dito: fomos justificados, temos agora uma nova vida, e nós em breve vamos ressuscitar, porque nós não somos mais do reino dos mortos, mas nós somos do reino dos vivos, do reino da ressurreição, do reino da novidade de vida, do reino que o cabeça não é mais Adão, o cabeça dos mortos, mas é Cristo, aquele que saiu dos mortos, aquele que venceu a morte. E porque ele venceu a morte, hoje nós podemos dizer: fomos justificados. Temos uma nova vida e não precisamos mais viver no pecado. Devemos agora mortificar o pecado. E somos cidadãos do reino. E em breve, muito em breve, quando ele voltar, o meu corpo que voltar ao pó vai se levantar daquele pó, como Paulo vai dizer aqui em 1 Coríntios 15, e será a semelhança do corpo de Cristo, porque ele é a primícia dos que estão mortos hoje, mas que vão ressuscitar amanhã. Irmãos, vocês estão entendendo isso? Vamos voltar para João, e aqui eu vou parar hoje, não tem como, né? Se eu fosse pregar, seria mais uma hora de pregação, então nós vamos parar aqui hoje, semana que vem nós vamos continuar. Mas eu quero que vocês entendam o que ele está dizendo aqui no versículo 9 de João, quando João diz aqui, capítulo 20, versículo 9, quando ele diz assim: porque ainda não sabiam a Escritura que era necessário que ressuscitasse dentre os mortos. Era necessário para que nós fôssemos justificados, para que nós fôssemos vivificados.
e para que muito em breve nós também fôssemos ressuscitados, saíssemos das nossas tumbas, dos nossos sepulcros, para uma nova vida, no reino do Pai Celestial, onde não vai ter mais morte, onde não vai ter mais o mal, onde não vai ter mais sofrimento, mas apenas a vida e vida eterna no reino de Deus Pai e de seu Filho Jesus, o Rei Jesus. Irmãos, Jesus está vivo. Semana que vem, com a graça de Deus, nós vamos continuar e ficamos bem na metade hoje. Mas com a graça de Deus, nós vamos ver as reações de Maria Madalena, de Pedro e de João. Eu quero fazer uma investigação com vocês. Vai ser até bom que a gente vai ter só uma pregação só para essa parte. Uma investigação com vocês. Vou ler vários textos onde nós vamos ver 3 coisas que acontecem com essas pessoas aqui, né? Primeira coisa, elas amam profundamente o Senhor. Vocês percebem o amor que elas têm pelo Senhor. Segunda coisa, elas têm suas debilidades e suas fraquezas. E terceira coisa, a graça de Deus as restaura. Então, essas 3 verdades nós vamos falar semana que vem. Mas hoje, quanto a hoje, eu gostaria que você pensasse: meu querido irmão, o túmulo está vazio. Jesus ressuscitou. Ele saiu daquele túmulo. O significado do túmulo é porque ele está vivo. Por isso que o anjo tirou a pedra. Por isso que os lençóis foram deixados lá. O lenço enrolado. Para que nós, pelo testemunho apostólico, como Paulo diz, nós testificamos. E eles aqui estavam vendo isso, eles viram, eles são testemunhos oculares, e eles escreveram isso para nós, para que escreveram o testemunho da própria Madalena, escreveram seus próprios testemunhos, para que nós pudéssemos saber que Ele está vivo, que Jesus ressuscitou. E Ele ressuscitou, meus irmãos, segundo as Sagradas Escrituras, segundo a própria palavra dEle, porque era necessário, para que hoje nós pudéssemos ser justificados, ter nova vida e ter esperança, não ter medo da morte, porque Jesus venceu a morte. E eu queria lhe dar então esses 2 conselhos, meu querido irmão. Aqui todos nós somos crentes, né? Presumimos, mas sempre é importante dizer, como de vez em quando eu falo para você aqui, meu querido irmão, que todos aqui, ouçam o que eu vou lhe dizer nessa noite. Só Jesus salva. Só Ele. Não é nossa igreja, não é nosso pastor, não é a nossa justiça, não é a nossa religiosidade, não são as nossas obras. Vocês percebem que a nossa situação era tão grave que Deus teve que mandar o filho dele para resolver o nosso caso, e o filho dele teve que morrer, pagar a nossa dívida, nos justificar naquela cruz e ressuscitar para dizer que está tudo quite, está tudo certo, vencer a morte e se tornar o cabeça de uma nova raça. Então, que nenhum de nós aqui deixe de crer nele. Que todos nós criamos no Senhor Jesus, confiemos nele. E vamos pensar também, vamos fazer mais uma aplicação aqui dentro disso, meus irmãos. Vamos pensar na nossa família, nos nossos vizinhos, nos nossos amigos que não sabem disso. Vamos orar por eles. Vamos orar para que, assim como o Espírito Santo deu iluminação para João, eles também entendam, porque eles estão cegos. Eu conheço um monte de gente que não está nem um pouco interessada nisso, que não se importa com isso. Vocês também conhecem, não conhecem? Olhem só, irmãos, quantas cadeiras que as pessoas não vêm ouvir, as pessoas nem querem saber disso. Mas vamos orar por eles, irmãos. Vamos nos ajoelhar e clamar e pedir: Deus, tem misericórdia, para que isso que eu estou ouvindo aqui hoje à noite, eu possa testemunhar para eles. Eu possa passar essa pregação. Passa essa pregação para eles. Daqui a pouco, essa semana nós vamos publicar essa pregação. Passe para eles, ore por eles. Ore por eles para que eles possam, irmãos, também crer. Isso é obra do Espírito Santo, e serem salvos, porque não existe outro caminho. Jesus é o Salvador suficiente,
porque Ele ressuscitou. E um segundo conselho que eu quero lhe dar, meu querido irmão. Irmão, o túmulo está vazio. Você é um crente em Cristo Jesus. Você já foi justificado. Se regozije de que não há mais a espada da lei, como às vezes canta no hino, aqui a espada da lei estava sobre mim, mas a espada da lei caiu sobre Jesus. Ele morreu por nós e Ele está vivo. Eu estou justificado. Vamos nos regozijar nisso, que não temos mais que ter medo de Deus, porque nós estamos justificados. Segunda coisa, meu irmão, Jesus está vivo, então, e você está vivo nele, então mortifique o pecado. Lembra do que Paulo diz? Esse é o conselho de Paulo para nós. Mortifiquem o pecado, deixem a ira, deixem a malícia, como ele diz, deixem toda a concupiscência. Isso é de Adão, e vocês são o quê? Novas criaturas. Vocês ressuscitaram com Jesus. Então, saiam daqui hoje dizendo assim: eu vou viver essa semana como uma nova pessoa, porque eu sou nova pessoa em Cristo Jesus. Eu fui revestido de uma nova vida. E terceiro conselho, irmão, dentro desse conselho ainda, eu quero que você também saia daqui consolado, porque eu vou morrer, você vai morrer, a não ser que Jesus volte antes, né, da nossa morte, mas nós vamos morrer. Mas Ele está vivo. Ele é a primícia dos que dormem. Então, não tenha medo. Não tenha medo do futuro. Eu já preguei isso aqui, né? Está consumado. Porque está consumado, eu vou sair do túmulo. Porque Jesus, Ele ressuscitou e eu estou vivo nele. Aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. Então, meus irmãos, e uma outra coisa que eu acho assim, bem importante nós pensarmos, né? Quanto aos que morreram, dos nossos queridos que morreram no Senhor, nos consolemos, porque eles estão vivos. Eles estão vivos. E um dia nós os veremos de novo, né? Porque eles morreram no Senhor. E Jesus já ressuscitou como aquele que é a primícia. Paulo diz, lembra? Dos que dormem. E dormir ali é morte. Jesus é a primícia dos que dormem. Vamos orar, meus irmãos. Semana que vem, se Deus quiser, vamos continuar nesse mesmo texto, olhando para Madalena, Pedro e João. Senhor, nós tivemos o privilégio hoje à noite de estudar, começar, na verdade, a meditar nesse capítulo, nesses 10 versículos tão gloriosos, tão maravilhosos. E a nossa oração, Senhor, nosso Deus, é que apliques a sua palavra na nossa alma, no nosso coração e também naqueles que vão ouvir depois pelo áudio, para que sejam, Senhor, sejamos todos grandemente edificados, fortalecidos na nossa fé, consolados na verdade de que o Senhor Jesus não está morto, mas está vivo. E assim, Senhor, nos consolemos na justificação, nos regozijemos nisso, nos levantemos para viver em novidade de vida, porque já estamos vivos e não tenhamos medo da morte, porque o Senhor já venceu a morte naquele grande e memorável dia de domingo, primeiro dia da semana. Que assim seja, Senhor. Louvado seja o seu nome santíssimo, hoje e para sempre, em nossas vidas cada vez mais em Jesus. Amém e amém.